Nós temos uma concepção muito esdrúxula do que se refere à consciência humana e social. Deus nos fez dessa forma porque Ele nos inseriu diretamente dentro de uma família, que é o princípio ou o suporte de uma condição social, da qual também estamos inseridos dentro de uma igreja, no nosso caso, dos convertidos. E, além disso, ainda estamos interagindo dentro de uma sociedade que nos permeia, nos rodeia. Então temos um sentimento social, temos um envolvimento social e temos, logicamente, dentro dessa pressuposta manifestação social, nós temos dentro da nossa consciência algo que parece apenas que não há influência desses quesitos sociais sobre nossa vida. E Jesus sabia muito bem desses conceitos sociais. Embora, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem eles achavam que ele era, uns discípulos dizem: o que o povo diz que eu sou? Uma das coisas intrigantes é diz: olha, eles dizem que você é Elias. Um princípio que aos nossos olhos ressalta hoje como se fosse uma florescência de uma reencarnação antiga. O que se prega hoje dentro do espiritismo, o que se traz como evidência, é aquilo que já foi manifestado há tantos anos. Trazem doutrinas novas com as mesmas moscas do principado de Beelzebu, que ainda rodeia e transcende o coração da sociedade. Mas dentro dessa concepção nós vamos criando valores e vamos estabelecendo princípios nossos comuns, e como igreja acabamos nos associando às vezes pela proximidade do que é lógico. Por exemplo, a sociedade traz para nós conceitos de limitação da pessoa. Tem pessoas que são fracas no quesito doença, enfermidade. Nós temos pessoas dentro da sociedade que são fracas no quesito envolvimento com drogas. Nós estamos aí, hoje vimos um baita de um testemunho. Pessoas que têm a tendência, dentro do meio social, de serem elas enfraquecidas por alguma coisa. E nós então, como sociedade, realçamos aquilo que no bem comum há realmente um padrão, e nós então nos sentimos inseridos dentro dessa sociedade. Isso é a forma como nós interagimos, mas não é a forma como Deus interage. Deus não age dessa forma, não. Essa é a forma que nós interagimos. Essa é a maneira como nós vimos as coisas no mundo, mas não é a forma como Deus a vê. E o pior de tudo não é quando a igreja interage com a sociedade. O problema é quando a sociedade interage com a igreja. Isso quer dizer que nós somos influenciados pela conduta social. E nós, igreja desses últimos dias, não somos influenciados apenas pela sociedade. Nós somos até o pescoço, dominados por essa sociedade que está aí. E aí, quando nós olhamos e vimos alguém mal vestido, maltrapilho, com a garrafa de cachaça, o nosso conceito social diz que aquela pessoa é um dependente do álcool, é alguém desconsiderado, é alguém não digno da nossa sociedade. Nós fizemos essa leitura, principalmente nós, igreja. Nós olhamos e dizemos: essa pessoa é desqualificada. Nem Jesus pode fazer nada por ela, porque nós desqualificamos cada um de acordo com o quê? Com o critério que nós construímos. Mas a palavra de Deus não construiu nenhum critério. Na palavra de Deus, o cachaceiro sentado na sarjeta e eu aqui bonitinho, para Deus tenho absolutamente o mesmo valor. Não era então para a igreja espelhar a glória de Deus, agir como Deus agir? Mas a igreja hoje está socialmente envolvida com as coisas. A sociedade entrou aqui dentro. Nós não temos mais como nos envolver com aquele que está na sarjeta. Ele não faz parte do nosso bem-querer. Não faz parte dentro da nossa conduta de boa vivência. A ponto de eu
encontrar pessoas que frequentavam essa igreja, graças a Deus hoje não estão mais, eu digo graças a Deus porque eu as quero longe daqui, a ponto de dizerem, pastor, eu não quero fazer parte desta igreja, não por causa da palavra, não por causa dos irmãos, mas tem muito pobre na igreja. Tem pessoas aí que são muito legais, não fica bem para mim estar neste ambiente. O que você queria que eu fizesse? Vá com Deus, né? Para eu não falar que o diabo te carregue. Nós não estamos falando nenhum conceito não, meu filho, de ideologias. Nós estamos falando e execrando a realidade dos fatos. Quando a igreja passa a ser o reflexo da sociedade, lembre-se, essa igreja é a cara do mundo. Ela não é a cara de Cristo. Ela é a cara de uma sociedade corrupta. E aí então nós olhamos para um embriagado, para um drogado, para um alucinado, e olhamos e dizemos, essa pessoa não tem mais jeito. Quem sabe essa pessoa estava ali justamente no teu caminho, para que você pudesse abraçá-la. Mas não dá, eu estou cheiroso, ela está fedida. Esse conceito é do mundo, é diabólico. Nós tecemos valores dos quais a sociedade está matando a igreja, mas nós não conseguimos reagir, porque a igreja tem que estar de bem com a sociedade. Amados, a Bíblia diz que no começo eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e por perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos irmãos, e no partir do pão com singeleza de coração, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. E além do mais, diz a palavra, eles caíram na graça do povo. O povo dizia, eu quero fazer parte dessa sociedade aí, ó. Eu quero estar junto com essa turma de doido, que se reúne todo dia, que ora todo dia, que come todo mundo junto. Eu quero fazer parte. Caiu na graça. Hoje a igreja não tem mais graça. Por quê? Porque ela é tão desgraçada quanto a sociedade que está lá fora. Uma igreja que não consegue interagir. Por quê? Amado, você pensa que nós estamos vivenciando algo muito longe disso? O SBT lançou aí há vários meses, hoje na IBD nós estávamos discutindo isso, o maior brasileiro de todos os tempos. Quem que ganhou? Chico Xavier. Você tem alguma coisa contra, pastor? Eu não, até gostei que foi o Chico Xavier que ganhou. Porque a votação demonstra o quê? A prática da nossa sociedade, mas a realidade social que se apregoa pelo IBGE, você pode entrar no site do IBGE, nós somos um país cristão. Olha, cristão, 40 milhões mais ou menos de evangélicos. E o Chico Xavier, espírita. Sabe quanto de espírita tem no Brasil? 3,5%, dependendo da região. Como que o Chico Xavier ganhou por votação 3,5% do restante todo? Mas é porque tem muito crente que votou nele. Porque fez obras boas. Você está vendo que o nosso padrão social não é o padrão de Deus? Você está vendo que o padrão da igreja não é o padrão de Deus? Mas pastor, é um homem bom. Pode ser até um homem bom, meu filho, mas está lá no inferno uma hora dessa, ó, virando de lado para outro, de lado para outro. Quem é o Senhor para julgar ele? Meu filho, não vi nenhuma mudança naquele coração. A Bíblia diz que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. E as práticas que aquele homem fazia, a Bíblia as condena, dizendo que são práticas de magia, de ocultismo, que são frutos de um império diabólico, mas que vem com uma aparência como, queridos? Bonita, faz o bem. Psicografou, pros tolos que querem uma resposta para a vida, enquanto a palavra diz que não há resposta para a vida, se não for um encontro com a eternidade. Ninguém tem resposta para essa vida se o coração não encontrar-se com a eternidade. Criamos pontos relevantes de uma comunhão social hipócrita e mentirosa, da qual queremos trazer esse conceito social para apresentarmos diante de Deus alguma variável que possa de alguma forma o Senhor interagir para conosco. Deus não vai interagir conosco pelo que nós queremos que Ele faça. A Bíblia diz que isso é corrupção de mente. Deus não se prostitui para tirar a prostituta da sua ação.
Deus estende a mão e diz: agarra que eu te arranco deste lamaçal de pecado. Mas nós, que somos a criação de Deus, aí nós dizemos: filho, cuidado com alguém quando oferecer para você álcool, drogas, crack, maconha, cuidado, isso é uma porcaria. Como o nome diz, droga é droga. E aí o piazinho diz: tá bom, velho, caduco. Mas nós deixamos os nossos filhos ligados nessa porcaria de celular e Facebook, passando a noite, madrugadas a fio. Isso é um vício. Você não sabia? Quem sabe você é um daqueles que nessa noite veio aqui e está viciado nessa porcaria. O cara acorda de manhã, o cara vai almoçar com a mulher fica lá do lado comendo, o cara do outro lado, nós estávamos ensinando hoje para o pastor Fábio, vai no shopping, senta para tu ver o casal de namorado hoje, como é que é? Não é, Fabão? Fica o cara de um lado aqui, a namorada na frente e os dois... Deve ser com a amante, né? Cateuda, irmão-teuda, tem que estar falando com alguém. Não se tem mais uma concepção. Não, mas isso não é... Meu filho, presta atenção. O diabo já entrou dentro da nossa armada sociedade arcaica. E ele está dominando. Mas isso, quem que condena isso? Só eu aqui, barbudinho, velho, com 41 anos amanhã, que estufo o peito e digo, isso tem e vai destruir as famílias. E a palavra do Senhor, nós já vamos para ela. A palavra diz que nos últimos dias os homens seriam cheios de si. Irmãos, todas as coisas que trazem os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, a um mundo interno pessoal, ainda que seja virtual, é maligno. Ninguém diz isso, mas eu afirmo. É maligno. Isso está tirando a comunhão, a interação, os aspectos legais de uma ação de Deus na nossa vida. Por quê? Porque começa a emanar, pode ver, entra lá, site, pega a revista Veja, que 2 semanas atrás vai estar falando do que provoca uma pessoa que entra na internet e começa a ter esses bate-papos com amigos. Sala de bate-papo, conversa que interessa ao meu bel prazer, porque ali eu escolho quem eu quero compartilhar as minhas ideias. E o que vai acontecer comigo? Eu me transformo uma pessoa com afinidade para com o meu próprio gosto, o meu próprio desejo, o meu próprio coração. Isso traz para mim o quê? Grande conflito. Porque o ser humano, ele só é tratado se for podado. A videira só dá uva se for tesourada. E Jesus disse que ele era o quê? A videira verdadeira. E nós? Então, meu filho, não tem jeito para tu produzir, tem que a serra pegar. Tem que a poda bater. Mas nós não queremos. Estamos nos refugiando nos tempos modernos, dentro de um conceito que a Bíblia já disse para nós, que esse conceito se tornará conceito maligno, trazendo dificuldade para quem? Para a igreja. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Veja bem como nós vamos interagir dentro de tudo que o pastor trouxe como introdução desta mensagem. Sabe, porém, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso, irmão? Vem lá. Tempo difícil. Claro, é a tradução que está aí, é certo. O pastor não vai alterar nenhum conceito. Eu só quero trazer para você uma questão de tempo difícil. Tempo difícil é um tempo que está predeterminado para acabar. Mas é um tempo difícil que não se sabe ao certo da onde vem. Tipo a Segunda Guerra Mundial. Quem sabia? Ela acabou em 1946, todos nós sabemos. 1946 acabou. Mas se tu estivesse vivendo, foi em mais ou menos, acho que agosto de 46. Se você estivesse vivendo em tempo de guerra, em julho de 46, como é que você andava na rua? Em tempos de guerra. Agosto acabou, como é que era setembro? 2 meses depois. Está tudo resolvido. Esses tempos difíceis, ele está dizendo que você não sabe quando é que vai cair uma bomba do céu. Porque o tempo é de guerra. Você não sabe se a comida você tem para comer hoje, tempo de guerra se come no dia, depois tu não sabe, amanhã, depois, só a graça. Ninguém sabe quanto tempo vai comer.
nem o que tem para comer. Tenta se reservar o que pode e o que não pode. Tempos difíceis, ele está dizendo, não se sabe de onde vem a batida. Não se sabe de onde vem a pancada. Mas nós temos um critério que Paulo vai dar para nós para discernirmos essas coisas. Veja bem, tudo que é jactancioso, é isso que o texto está dizendo para nós, é um conceito que faz com que nós sejamos o centro das coisas. E a igreja não pode perder a comum sociedade, porque ela se envolver com a sociedade para crescer, ela precisa fazer uma igreja antropocêntrica. O homem como centralidade. E uma igreja, o homem na centralidade, é essas porcarias que estão por aí. A igreja totalmente fazendo e acontecendo para que o homem seja exaltado. E a Bíblia diz que isso é jactancioso, isso é criminoso, isso é maligno. Mas vem igual o Chico Xavier, só fazendo coisa boa. Nunca vi o Chico Xavier falar um palavrão, nunca vi o Chico Xavier falar uma coisa ruim. Vem tudo bonitinho. Acho que nem o capeta falou algum palavrão. Eu nunca vi o diabo falar um palavrão. Você já viu o diabo falar um palavrão? Ele que é educadinho. Tem muito crente que não é, mas o diabo às vezes é mais educado que crente. Ele quer puxar o tapete dele, né? Ele sabe chegar, ele sabe fazer. A Bíblia diz que ele sabe ter a aparência. Se ele chegar e dizer, eu sou o diabo, deita o braço nele. Mas eles são amiguinhos, tudo bem. E quando você vê, se caiu. Vamos ver o que o texto diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Centralizada em si. Avarento. O que é um avarento? Quer tudo para si. Jactancioso. Quer glória e honra para quem? Para si. Arrogante. O que é uma pessoa arrogante? Se acha mais que os outros. Então ela é melhor. O que mais? Blasfemadores. Por que blasfema? Porque não teme. O que blasfema é aquele que não teme. Eu garanto. Eu sei que eu faço. Eu posso. Aí ele... É o blasfemador. Que mais? Desobedientes aos pais. Será que nós temos algum filho desobediente aos pais aí? Que mais? Ingratos. Ingratos. Ingratidão. Um grande malefício. Que a sociedade hoje já absorveu isso. Ingratidão, ela é a coisa mais comum no nosso meio. Irreverentes. Reverência não é questão de vestir uma roupa, mudar o cabelo. É reverente na questão de... A igreja pensa uma coisa, eu penso diferente. Mas eu afronto. Irreverência não é você andar ou pensar diferente. Irreverente é afrontar os outros porque você não quer se sujeitar àquilo. Nesse conceito. Que mais? Desafeiçoados. Lógico, meu filho. Tudo que eles fizeram foi para si. Qual é o que eles têm depois de estar cheio de si? Não se amam. São desafeiçoados. Não querem, não tem nada em si. Perderam a fé. Implacáveis. Caluniadores. Sem domínio de si. O que eles são? O que eles são? Isso aqui é vício. Mesma raiz que dá lá o prostituição. Que sai o princípio da epitomia, termo grego, de um desejo incontrolável. Ó, tá aqui, ó. Ah, pastor, não tem computador na igreja, na Bíblia. Claro que não tem, meu filho. Mas a função tá aqui, ó. Tá aqui. Estou falando de computador. Estou falando de trabalho. Estou falando de todas as coisas que trazem para nós um conceito deturpado de morte, que se influencia pelo que a sociedade apresenta, e nós comemos, e nós nos fartamos, e depois queremos olhar e dizer, puxa vida, mas a coisa está feia, mas claro que está. Veja bem, sem domínio de si, projetando princípios de crueldade. A Bíblia diz cruéis.
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Você já viu, eu e a Janice esses dias, ficamos lá na sacada, aí sai o João Goulart, do colégio. É uma geração enfatuada. Não tem um da geração que está vindo pela frente aí, de jovem e adolescente, que não seja enfatuado. Você já viu? Eles andam tudo com a bunda baixa, que nem aqueles cachorros jaguara, né? Que a gente não precisa chamar de cachorro jaguara. O cachorro está sempre arrastando, né, no chão. Eles andam com uma mochila desse tamanho e estão tudo sempre cansados. Tu já viu? Eles vão 7 horas para a escola, cansado. Eles voltam às 11, cansado. Eles almoçam, cansado. Eles dormem à tarde e acordam, cansado. É uma geração enfatuada. É isso que a Bíblia está dizendo. Eles estão rindo lá porque eu peguei na veia. Eu acerto eles de vez em quando. No renovinho eu quebro eles no pau. Uma geração enfatuada. Uma geração o quê? Aí eu estava vendo, uma menina fez aniversário e eles pegaram, as outras levaram ovo e farinha. Aí uma toda enfeitadinha diz assim, com ovo daquele para jogar no outro. Em mim não. Rapaz, jogar ovo e farinha, isso é coisa de 8 anos, 9 anos. No Urubici, nós jogava do prédio para baixo. As coisas mais radical, cara. Por isso que nós não jogava. Mas se tivesse um prédio, nós jogava. Acho que ainda não tem muito prédio lá no Urubici, mas isso não vem ao caso. Vou marcar no caderninho, eu te pego no final do culto ainda. Falou mal da terra prometida, agora vai se lascar. Muito bem. Veja bem, a Bíblia diz que será uma sociedade enfatuada. A gente diz, não, mas é os nossos adolescentes amados. Escute bem, daqui 40 anos, a sociedade ela vai ter esse ritmo. Ela vai ter esse ritmo. Não temos como fugir disso. Como, pastor? A sociedade vai ter este ritmo. É uma sociedade obesa, uma sociedade sentada, uma sociedade que paga para não fazer nada, ou melhor, para que os outros façam tudo. E você que pensa que a faxineira, que o lixeiro eram as profissões mais deprimentes, vai esquentando o tamborim. A Europa estão pagando fortunas para pedreiro, carpinteiro, para faxineiro, porque tem que pagar se quer. Quer eu, agora eu vou lá limpar o teu pinico, mas cobro 100zão. Mas cobrava de graça antigamente. Agora tem que ser um trabalho especializado. Cara, para limpar o pinico não é qualquer um que limpa, tem que ser uma pessoa especializada que venha do Brasil, made in Brasil, para ir para a Europa limpar o pinico dos outros e ganhar dinheiro. E cobra em euro ainda na Europa. E dólar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o cara tem que ter todo o seu conceito, já sai daqui especialista nisso. O que nós temos mais? Veja lá. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma vez falando para os adolescentes, eles lembram disso, acho que no primeiro encontro do Renovinho, eu disse para eles, queridos, desliguem tudo, botei uma caixinha na frente, confisquei os celulares deles, botei tudo lá, separei, e nós vamos fazer 1 hora de oração. E nós começamos a orar e conversar. Quando a gente viu, tinha sido 2 horas de oração. E olha, meu filho, 2 horas de oração com seus adolescentes só no poder da cruz. Eles hoje estão mais afiados, mas só o poder de Jesus. O cara entra revestido no sangue. E vai lá. Agora, essas 2 horas traz no coração deles, quem sabe, um pouco mais de conhecimento de Deus, mas também traz, parece que está faltando alguma coisa. Eles não têm no que segurar. Não tem mais celular onde apertar. É que nem o cara que fuma. Ele para de fumar, mas tu de vez em quando vê ele está com o dedo assim. O cigarro já parou, Jesus libertou, mas ele não sabe o que fazer mas com o dedo, porque ele está acostumado a beber, pá. E daqui a pouco tira o cigarro dele, ele fica com o dedo assim. Não acontece isso? Aí tira o que tem, vai. A Bíblia diz que busca e se envolve com aquilo que intimamente dá muito prazer. Só quer o que dê prazer. Se tem, o que eu ganho com isso? Vai ter lá. O que eu ganho com aquilo? Negociatas. Ninguém quer mais. Meu filho, vai com o pai hoje e nós vamos agora carregar lenha. Não, tá difícil. Mas
agora uma dor aqui. Aí pronto, a bunda que já anda baixa encosta na canela. Agora não posso mais, desconotou-se. E a gente está vendo uma juventude doente. Você sabia disso? Nós estamos gerando uma sociedade doente. Jovens com 18, 19 anos, com desvio na coluna, que eu com 41 não tenho. Tem gente bichada, tudo novinho, por quê? Porque anda dentro de um conceito, só come o que me dá prazer. Mas se esforce um pouquinho mais. Não. Aqui nessa boquinha, só batatinha. Mais nada. Eu como o que me dá prazer, o que eu quero. A Bíblia já diz lá, ó, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Veja bem, irmãos, toda esta estrutura, ela vem resignada dentro de um bem comum social. Por isso que eu estava falando no começo de sociedade. Olha o que diz o texto. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder, a eficácia. Gente, a sociedade cria isso como uma forma. Hoje na EBD foi muito bom o irmão Enos. O irmão Enos é uma bênção. Sacou ali e deitou o pau no homossexualismo. Nós estamos falando sobre o 5º mandamento, não matarás. E um versículo desse tamanho, não matarás, ficamos 1h30, como diz o Alexandre. Porque envolve 1.500 coisas isso. E aí nós estávamos dizendo, mas isso... Aí eu disse, irmãos, presta atenção, é o nosso coração que está dizendo. Eu estou falando como pastor. Se fosse para nós colocarmos o homossexual aqui, diz, o que é esse homossexual? Esse homossexual tem que morrer. Eu não teria condição nenhuma de matá-lo, por ele ser homossexual. Estou falando, meu coração não condenaria a morte de forma alguma. Por quê? Princípios, ações, o envolvimento social não me autoriza a eu fazer, não posso. Mas o irmão Enos saca a Bíblia e diz, digno de morte são tais, tanto no velho quanto no novo. Não estou dizendo que é para a gente sair matando homossexual aí, meu filho. Não vai criar bobagem na cabeça. Estou dizendo que o princípio da morte no cristão é um princípio de condenação. Nós não temos direito de matar, mas o princípio de morte em nós condena, porque a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias, para que a glória de Cristo apareça em nós. Mas nós socialmente já engolimos. E aí eu digo com toda certeza, quem que botou isso na nossa cabeça? A Rede Globo, a Record, os programas, os filmes de Hollywood já discipularam você bem direitinho. A igreja já está comendo o pastinho que eles dão. E aí, eu, barbicha velho, vou ficar aqui com 40, 30 minutos aqui pregando para você uma vez por semana, para você mudar o conceito disso. Não muda mais. A sociedade veio com uma forma de piedade, tadinhos. Eles precisam ser reconhecidos. Deixa eles entrar no meio da sociedade. Deixa eles fazer a vontade. Deixa o domínio. Cada um pode escolher o que quiser. Cada um pode fazer o que quiser. A nossa sociedade trouxe, discipula, catequiza. E nós não conseguimos fazer isso nem com os nossos filhos. Estou falando pelo lado bom, porque o lado ruim não precisa, já está ciente. Ontem nós chegamos da congregação, sentamos na frente da televisão, o João ligou a televisão, estava passando o finalzinho da novela. Não vi sexta e ontem não vi. E ele sentadinho viu daí lá aquele campo de futebol no final da novela. Todo mundo viu, né, meu filho? Todo mundo viu, não precisa dizer que não. Aí tá lá o campo de futebol no final, e aí aparece o cara lá no gol, e aparece os dois abraçadinhos, fazendo coraçãozinho para outra. E aí eu vi a cena e vim embora. Hoje de manhã acordamos, fomos dormir. Hoje de manhã nós estamos vindo no carro para a igreja. O que o João está falando? O pai. Aquela cena da novela, aquela moça ficou casada com 2 homens. Eu fiquei, mas meu filho... Rapaz, passou uma cena ali de 30 segundos. O piá dormiu. Janice contou historinha, orou, fez todo o procedimento bíblico, legal. E ele acorda de manhã com o quê? Com a novela. Eu disse, cara, esse demônio desgraçado, ele é violento. Aí tu quer que eu vá competir? Como? Eu fico... E a igreja não reage? Porque a sociedade já discipulou muito bem você. Ela está comendo nossos filhos pela perna. E eu olhei, meu filho, e disse, ô pai, não vai ter reprise. Eu quero ver tudo de novo esse capítulo. Cara, se 5 minutos já quase me arrebentou. Tu imagina se ele acompanhasse a novela, então.
E pergunta da Carminha, e pergunta de tudo. Que Carminha? Da onde vem isso? A sociedade, a escola, a programação. Você está vendo o jornal e está falando da Carminha, e você vai ver o Fantástico está falando da Carminha, ou você vai ver, está todo mundo falando da Carminha, mas quem é essa Carminha? Tu é um quê? Um aborígene no meio de uma sociedade. Vamos dizer o que assim, o seu alienígena, graças a Deus. Agora, nosso conceito, irmãos, é um discipular metódico. E aí, Rede Globo, que não tem boba, não tem nada, lança, com a maior autora espírita dos últimos tempos, lança o quê? Salve Jorge. E aí o povo que está acostumado a ver novela no sábado e domingo, acrentalhada tudo, até aquelas que votaram, né, para o cara ser o brasileiro dos últimos tempos, todo mundo na frente da televisão. E aí vão ver Salve Jorge. Se você não sabia, Salve Jorge é uma invocação ao Principado de São Jorge, lá na Macumbaria. Aí nossos filhos vão dizer, Salve Jorge. Vai dizer, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus ninguém fala. Mas você vai ver como vai ter Salve Jorge daqui para frente aí. Por quê? Porque é muito mais fácil ser discipulado pela Globo, dá prazer. Outra, te coloca dentro de um meio, você está bem informado. Outra, você faz parte do blog das informações culturais brasileiras. Quem matou o Max? Nós estamos cientes da condição da nossa espiritualidade. Pensa que o pastor é burro, ele também sabe tudo. Porque as novelas brasileiras, tu vê 2 capítulos, tu já mata a novela inteira. Tem uns que ficam lá esperando. Cara, 2 capítulos, já sei o que vai acontecer. Nossa sociedade está mudando. Há 20 anos atrás, o perverso tinha que ser condenado dentro do conceito social. Hoje os autores dizem que o vilão, no final, está saindo por cima. Já não se condena mais. Por quê? Estamos virando uma sociedade tolerante, onde o erro, ele não é mais passível de ser repreendido, nem condenado. O erro agora é para ser tolerado. Porque todos nós temos esse conceito. E a igreja, a representante de Cristo, é a que puxa primeiro esse cara. Não pode julgar ninguém, não pode falar nada, não pode dizer nada. Caia na minha unha para Deus, eu não te julgo. Puxa a palavra de Deus, já te dou uns 2 bibliaços no meio da venta para tu endereitar. Se não fosse a palavra do Senhor que nos disciplinasse, quem somos nós? Achamos dono da verdade, por que somos melhores? É fácil seguir Jesus? Glória a Deus que não. Glória a Deus que não. Por quê? Porque custa caro você tomar decisões no meio de uma sociedade. Se nós fôssemos aqui numa corredeira de rio abaixo, e nós pegássemos aqui, vamos descer nessa corredeira, em 30 segundos nós estamos daqui, 100 metros. Agora pegue a correnteza e volte. 2 horas depois tu está lá. Por quê? Tu precisa de disciplina. Tu precisa ter preparo físico. Senão você não consegue. E a igreja hoje é uma igreja que se deixou levar pela sociedade e o bem comum. Ela não está se levando, ela já deixou se levar. E nós precisamos agora pegar fortalecimento físico e voltar às práticas das boas coisas. Como? Eu queria saber também como nós vamos saber. Como? Olha o que Paulo está dizendo. 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Janes e Jambres eram os 2 magos do Egito. Moisés jogava o bastão, ou o cajado no chão, ele virava em cobra. Vinha Janes e Jambres e jogavam o cajado deles e virava em cobra também. Eles resistiram a Moisés, diz a palavra do Senhor. Também estes resistem à verdade. Eles usam o quê, gente? Magia, ocultismo. Janes e Jambres usavam isso. E principalmente a sujeição a potestades e principados demoníacos. Por que Deus mandou 10 pragas para o Egito? Porque existia o quê? 10 principados demoníacos. Cada um de acordo com o seu. Principado das moscas, Belzebu, tá até hoje aí, é o senhor das moscas, é um principado demoníaco. Gafanhoto, água em sangue,
O rio Nilo era o terreno fértil, era considerado um deus. Deus transforma o deus dele em sangue, punitivamente. E ali vai, até que ele chega na 10ª praga. O que Faraó era considerado para os egípcios? Como um deus encarnado que eles poderiam ver. Deus vai lá e mata o primogênito dele, dizendo, ó, o teu Deus eu mato. E ele libera o povo. E então há grande temor. Mas isso continua agindo ainda dentro dos nossos dias. Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Qual? A de Janes e Jambres, que ele estava se referindo ali. Precisamos perceber isso. Você vai um pouquinho para frente, vai ver Tito. Tito 2, de 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que diz essa graça? Educando-nos para que renegadas, o que é renegar? Tirar a impiedade e as paixões mundanas. Quais são as paixões mundanas? Aquilo tudo que eu li lá em Timóteo agora, 2 Timóteo. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo que tem zelo, que sabe investir as coisas de Deus. Aonde? Aonde Deus quer. Boas obras, convivência, maturidade, desenvolvimento, praticidade, comunhão. Boas obras não se faz individualmente. Boas obras se faz em comunhão. Boas obras se pratica com a igreja. Traziam eles grandes somas de dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, com aquele dinheiro, supriam a necessidade de todos e auxiliavam e cuidavam das viúvas e dos órfãos. É o bem comum que manifesta um grande poder. Individualmente, a Bíblia traz isso como esmola. Esmola, então, é outro conceito. A Bíblia diz que tua mão esquerda dá, tua mão direita não precisa ficar sabendo. Isso é conceito de esmola, não de oferta. Esmola. Isso é individual. Cada um dê esmola aquilo que Deus tocar o seu coração. Mas eu estou falando de uma ação de igreja, que manifestou aqui a grande glória e o poder de Jesus, para que fôssemos nós e vivamos neste presente século longe destas concupiscências. Evangelho de João 17:3. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, irmão? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem gente que conhece os canais da Sky de ponta a ponta, mas não conhece o seu Deus. Tem gente que conhece o que o patrão gosta. O patrão nem pensou, ele já está trazendo aquilo que o patrão gosta. Por quê? Ele conhece bem o patrão, ele conhece bem a esposa, ele conhece bem os filhos, conhece tudo, mas o Deus dele não conhece. Aquele que tem a vida eterna, a palavra de Deus diz o quê? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem que é vida eterna, irmãos? É ir para o céu. Não, meu filho, vida eterna é conhecer Deus e o seu enviado Jesus Cristo. Quem falou para você que vida eterna é no céu, mentiu. Que a Bíblia diz, a vida eterna é esta. Há uma afirmação, 2 pontos. Não pode mudar, é um conceito bíblico. Vida eterna é uma interação com uma pessoa. E a Bíblia diz que a interação com essa pessoa traz para nós conhecimento dela. Você consegue entender isso? Então vamos ver se você entende mesmo. Filipenses 3:8 diz assim o texto sagrado. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do quê? Paulo sabia que a vida eterna era conhecer quem? Jesus. Não era ter conhecimento de Jesus, era ter conhecimento, ele diz a sublimidade, conhecer o Cristo revelado. Veja lá que ele diz, sim, deveros considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, boa tradução, para ganhar a Cristo e ser achado aonde?
nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, olha só, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isto é um glória a Deus. Isto é verdadeiramente um manifestar de Deus. A sociedade vem de um jeito, e a palavra de Deus diz que nós temos que ir de outro jeito. A sociedade diz que nós temos que fazer tudo para o bem comum. A minha palavra diz, ou melhor, a palavra de Deus assim diz, que nós precisamos confiar no Senhor e andarmos pelo poder da sua ressurreição. Devemos nos conformar com a morte de Cristo, levando sobre nós a sua morte, para de algum modo alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Esse poder de ressurreição é o que Deus deu como arma bélica para a sua igreja. Poder triunfante, exultante e totalmente diferente. Filipenses capítulo 1, volte aí, versículo 21. O que trouxe para nós? Conhecimento. O apóstolo Paulo sabia bem disto. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Outras traduções, como a minha, traz lucro. 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo, aonde? Da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes, aonde? Em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que glória, Paulo tinha isso, percebeu, interagiu, conseguiu ver o grande livramento e obra e manifestação disso que foi trazido numa esfera totalmente transcendental, totalmente nova e inovadora. Nós estamos preparados para as coisas dos últimos dias? Você já imaginou ser viciado sem ter nenhuma conotação de vício? Quem que imagina isso 20 anos atrás? Viciado, quando eu era piá lá no Urubici, era o cachaceiro. Tinha uns caras meio amarelo que andavam no Urubici, eles diziam que eles fumavam maconha. Mas era tão pouco, rapaz, que eles nem, coitados, não conseguiam nem fumar maconha sossegado naquele monte de mato lá. Qualquer fumaça que dava no meio do mato, os coitados eram culpados. Hoje o Urubici já está chique, tem de tudo lá. Tem até crack, né? O Havaí disse que foi pegar uns 2 lá esses dias. No Urubici tem tudo. Por quê? Porque virou um bem comum. O que trouxe bem comum para nós? Internet, televisão, tudo trouxe e colocou dentro da nossa casa. Amado, essa mensagem é um alerta para a igreja do Senhor. Essa palavra é algo que nós precisamos acordar. Nós estamos muito sociais. Amado, às vezes para vir para a igreja é um trabalho, mas para ir num evento social, nós estamos prontos. Às vezes para vir para a igreja durante a semana é um parto, mas se tiver um evento social, nós estamos prontos. Sabe o que é isso? Isso é do mundo. Isso é do mundo. Isso está acontecendo com muita voracidade. E nós não estamos vendo o tamanho daquilo que está comendo a igreja pela perna. Eu acho que a igreja está só com a cabeça de fora. Só Jesus está escapando disso. Reagimos ou não? Ainda dá tempo. A glória de Deus ainda permanece em Cristo, viva e pertinente. Desafio você na sua fé, a você olhar essa semana as artimanhas do inferno que estão a rodear a sua vida. E você possa contemplar, e você vai ver que a sua casa está muito mais social do que igreja de Jesus. Ela vai estar muito mais interagida dentro dos padrões do mundo do que dos padrões de Deus. Ah, pastor, mas depois que entrou, eu dei um tablet para cada filho, um celular, meus filhos não brigam mais, minha casa agora está em paz. Lembre-se, a aparência de piedade, ela é tão maligna
quanto o viver a piedade. É melhor seus filhos estar brigando aos teus olhos do que eles estar serem dominados por algo que vai ser tão nocivo e felino lá na frente. Malignamente destruidor dentro da casa. Por que dá trabalho? Criar filho dá trabalho. Convivência dá trabalho. Ser pastor dá trabalho. Não dá? Fica junto, dorme junto, anda junto, ronca junto, acorda junto. Dá trabalho? Não dá. Coisa boa se fosse pastor chegar aqui só no domingo, pregar. Quer dizer, tá bom, vamos embora, Deus abençoe vocês. Não. Sábado que vem eu estou com os adolescentes de novo. Escute bem, irmãos. Isso não é para glória minha, isso é glória do Senhor. Estou eu como pastor preocupado com aquela geração ali que estão conversando em vez de prestar atenção no culto. Né, GB? Ali, batendo papo junto com o Brian, nosso baterista mor, no meio do culto. É adolescente. Ou não é? Estão ali sentando, vendo a vida. Mas eu tenho que ir lá derramar minha vida sobre a vida deles. Porque eu tenho certeza que pais têm derramado, assim como sei que o líder deles tem derramado não só a vida, mas muitas lágrimas por eles. Porque os atrativos que eles têm com as coisas do mundo hoje é infinitamente maior de prazeres que na nossa época tinha. Eles estão sendo amarrados, cercados, entrelaçados. A ponto de eu, como pastor, não saber dar conselhos para ele. Já chegou jovem na igreja e diz, pastor, tem 2 meninas. Eu entro na escola, uma me agarra, me puxa para um canto, quer me beijar. Outra fica passando de mão em mim. O que eu faço, pastor? O que você faz numa situação dessa, meu filho? O piá estava assustado. Ainda bem, se estivesse gostando, ia ficar pior. Mulheres, no meu tempo, cara, para ganhar uma menina, meus amigos, cara, tu botava aquela banha de porco no cabelo. Passava um sabão de coco nas axilas. Ou se não roubava um avanço do pai, que o pai não dividia, era muito caro. Andava com o sovaco assim. Assava tudo, mas pelo menos não catingava. E o cara chegava para a moça com aquele, puxava do bolso aquele pacotinho de torresmo. Isso é um tempo de gala, meu filho. Aí aceita. Ah, um torresminho, que delícia. Claro, meu filho. Torresminho. Lá se vão bons anos atrás isso, né? Você não passaram por isso, não? Os pais de vocês passaram. O Urubici estava um pouco atrasado. Hoje em dia ele entrou na modernidade. Hoje em dia, cara, as meninas fazem sorteio na escola por causa dos piá. E os bunda baixa. Não sabem o que vão fazer com a vida. Eles não sabem o que fazer. As mulheres se atiram hoje, se agarram, defendem, caem na pancada. Você já imaginou, rapaz? Eu, quando era piá lá no Urubici, já vi homem lá se entrevando, briga de bolinha, e se brigava por bulica de vidro. Olha os brigas que tinha no Urubici. Mas nunca vi homem brigar por mulher. Piazada. Nunca vi nada disso. Agora hoje as mulheres vão para frente. Se arrebentam todo, uma puxa os cabelos da outra, se mata por causa. E você é pai e mãe dessa geração, meu querido. Vovô, vovó. Você já imaginou? Daqui a pouquinho nós vamos chegar em casa, o filho chega faceiro. Aí, pai, lá na escola, 2 se mataram por causa de mim. O que o cara vai dizer? O que tu vai dizer uma coisa dessa, cara? Aí bate a porta, vem a menina com os olhos roxos, diz, olha, por causa do seu filho, o que quiser com a minha filha, eu dou um balde de gelo, vai embora, que eu não posso fazer nada. A sociedade mudou demais. Conceitos que para nós eram corretos, já, é demodê. Saiu fora, gente. E o que é pior, isso está entrando com muita seriedade dentro do conceito nosso. Hoje não há mais seriedade nas coisas. Muito pouco se há. Abra os olhos, preste atenção. Aquilo que está acontecendo pode estar entrado na sua casa e você nem percebeu, mas ainda dá tempo de você olhar para a circunstância e dizer, vamos dar um grito, vamos clamar ao céu, vamos rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós.